Dia. Olha só, muita gente planeja uma viagem sem checar esse tipo de detalhe. E o resultado, gente, é uma grande dor de cabeça na hora de viajar, como vocês vão conferir nessa matéria. Veja aí. Quando eu viajo, eu estou sendo eu e vivendo o extraordinário. Eu viajo porque eu gosto de curtir os lugares, conhecer lugares novos, né? São pessoas em busca de tudo isso que movimentam ainda mais os aeroportos nesta época do ano. As férias são muito aguardadas, mas nem sempre bem planejadas. Este é um período de muito trabalho na Polícia Federal. A emissão de passaportes chega a aumentar 50% em julho, na comparação com os meses anteriores. Tem muita gente que vai viajar para fora do país e só lembra de regularizar o documento em cima da hora. Aconteceu com a Renata. A família dela foi para os Estados Unidos, mas a viagem quase foi cancelada na véspera. A gente acabou se preocupando com a data de validade do visto e passou despercebida a data da validade do passaporte. Éramos em 4. A viagem teve um custo adicional para conseguir outra data com a companhia aérea e mais R$ 257 para a confecção de cada passaporte. Como houve pedido de urgência, teve uma taxa extra de R$ 77 para cada viajante. A gente ficou aí uma semana sem dormir, esperando o passaporte chegar para a gente seguir o roteiro. O passaporte comum, dependendo de onde é solicitado, tem um prazo de 6 dias úteis para ficar pronto depois do atendimento presencial. O de urgência, normalmente, pode ser retirado em 3 dias úteis. Outro tipo, o de emergência, fica pronto até no mesmo dia, mas não vale para turismo. A necessidade deve ser comprovada. É uma situação de saúde, um caso de morte, calamidade pública, estou viajando a trabalho, então eu preciso demonstrar aquela situação e uma vez comprovada a situação, aí sim pode ser emitido o documento de emergência. Renato precisou do passaporte de emergência. Infelizmente foi um caso de saúde do meu irmão, que mora lá nos Estados Unidos hoje, em Los Angeles. Renato apresentou um atestado do Hospital dos Estados Unidos e em 3 horas foi embora com o passaporte em mãos. Esse tipo de documento é um pouco mais caro, custa R$ 334. Mas o delegado chama a atenção para conferir com cada embaixada se o país de destino permite a entrada com o passaporte emergencial. A Holanda, por exemplo, não aceita. Por exemplo, a Europa, 90 dias de validade após o retorno. Os Estados Unidos já não fazem esse tipo de exigência. Ele vai tomar a validade como teu prazo limite de estada, né? Mas tendo um prazo de validade, tá ok para entrar nos Estados Unidos. Uma dica que vale para todo o ano, não só nas férias, é conferir com antecedência de pelo menos 2 meses o prazo de validade dos documentos de viagem. O passaporte de emergência tem validade de 1 ano. O comum tem os mesmos prazos do de urgência, de 1 a 5 anos para os menores de 18 anos e depois dos 18, o passaporte vence em 10 anos. Já que falamos de crianças, uma última dica. O menor sozinho demanda a necessidade de a confecção de uma autorização de viagem. Vai colocar os seus dados, os dados do menor, colocar um prazo de validade nesse documento e fazer um reconhecimento de firma. É isso mesmo. E aí, anotou essas dicas aí para